escuridão da vida, tu não sabes pra onde ir. Se anda cheio de motivos pra parar e desistir. Uma coisa eu te digo, preste muita atenção. Jesus Cristo é a saída, Jesus Cristo é solução. Ele é mais que uma resposta, é a mão que te conduz. Quando tudo está escuro, Ele é a própria luz. É a fonte da esperança, da alegria e do prazer. Ele é a única saída pra tua vida renascer. Os problemas e as tristezas não vão mais te dominar. Muita paz e segurança em Jesus tu vais achar. Pela estrada desse mundo Ele vai te encontrar. E ao mostrar-lhe a saída, vai sorrir e te abraçar. Ele é mais que uma resposta, é a mão que te conduz. Quando tudo está escuro, Ele é a própria luz. É a fonte da esperança, da alegria e do prazer. Ele é a única saída pra tua vida renascer. Ele é mais que uma resposta, Ele é a mão que te conduz. Quando tudo está escuro, Ele é a própria luz. Ele é a fonte da esperança, da alegria e do prazer. Jesus Cristo é a saída pra tua vida renascer. Jesus Cristo é a saída pra tua vida renascer. Estamos no ar com o Sem Tabus Jovem, de um jeito diferente, num lugar aberto, ao ar livre, mas sempre com você aqui com a gente, em qualquer lugar, o ambiente fica muito gostoso. E aqui com você, a nossa interação de toda semana é alguma coisa que deixa a gente muito feliz. E como nós sabemos que atendemos a todos os públicos, os mais novos, os mais velhos, os que estão longe, os que estão mais perto, os que estão acompanhados, os que estão sozinhos, nós queremos atender a todos vocês. E por isso, estamos fazendo essa temporada jovem. E o tema de hoje interessa para os jovens, para as meninas, para os meninos, para os casados também, porque aos que estão casados nós queremos dizer que há alguma coisa ainda a aprender. E para os que estão solteiros, para as meninas e para os meninos, sempre é tempo de aprender a como conviver, a como se relacionar, porque relacionamento não é uma das coisas mais fáceis do mundo. Então venham, fiquem aqui à vontade, nós estamos num espaço na Universidade Adventista de Engenheiro Coelho, uma das universidades da Igreja Adventista. Nós convidamos aqui pessoas que vieram compartilhar com a gente desse momento gostoso. Boa noite, meninas, bem-vindas. Bom ter vocês aqui com a gente também. Obrigada, Wesley, obrigada, Denis, na música, no violão. E obrigada, minha convidada de hoje. Bem-vinda, Daisy. Obrigada. Prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu. O tema de hoje é o que a mulher precisa saber. Por isso, essas meninas e dois pobres meninos ali para se defenderem em algum momento. O que as mulheres precisam saber quando no trato com o homem, no trato com o menino, o que principalmente uma mulher precisa saber? Eu acho que a primeira coisa que uma mulher precisa saber é que o homem é bem diferente dela. Básico, né? Aparentemente, quando nós estamos no namoro, parece que as coisas se encaixam tão bem, tudo é tão perfeito, mas depois que casa, quando as contas começam a chegar, quando os problemas começam a acontecer dentro do lar, e aí a gente se pergunta, de que planeta ele veio? E como eu fui lá buscá-lo? E como eu entrei nessa? Então, eu acho que basicamente nós precisamos entender que as necessidades dos homens são diferentes das nossas, que a maneira deles agirem
é bem diferente da maneira que as mulheres agem e a maneira deles reagirem também é bem diferente. A maneira deles serem estimulados também é diferente. Então, tudo isso eu acho que faz parte de um conhecimento básico para quem quer ter um relacionamento saudável. Gente, é muita coisa, né? Porque, afinal de contas, homem e mulher não tem uma cartilha em que a gente vai lá na estante ou entra no Facebook e pergunta umas para as outras. Não funciona desse jeito. Então, se tem tantas diferenças e a gente precisa saber, e eu já entendi que a básica é saber que o outro é diferente de mim, principalmente se é homem, ou se, enfim... Por onde a gente começa? A partir desse entendimento, próximo passo? Bom, a verdade é que, eu não vou dizer todas as mulheres, porque todas é uma palavra muito forte e muito abrangente. Mas é quase. Mas eu vou dizer que 99,99% das mulheres casa com um desejo secreto, mudar o marido. Então, o que é que as mulheres pensam? Ele é ótimo, ele é maravilhoso, ele é meu príncipe. Agora, tem algumas coisinhas que eu preciso ajustar, mas eu vou ajustar depois do casamento. E aí é o grande erro, e aí é o grande problema das mulheres. Porque elas entram no casamento com um quadradinho perfeito para encaixar esse marido, ele não entra ali. E não tem jeito, e aí os conflitos começam. Então, é importante nós entendermos que ele reage e age de forma diferente. E também temos que dar a ele o direito de ser diferente. Eu não posso esperar que um homem ou que o meu marido pense como eu. Não posso esperar. Porque homens e mulheres dificilmente vão pensar da mesma maneira. Eu muitas vezes recebo no consultório mulheres que são mais desesperadas, né? Vem o casal, mas a mulher é mais desesperada. Fala, esse homem não me entende, esse homem, eu não sei o que fazer. Deise, não dá para você fazer ele pensar como eu? Uau! Eu digo, não dá, ele querida. Ele te põe nessa enrascada. Porque se ele pensar como você, ele não é um homem, é uma mulher. E essa é a verdade. Então, nós precisamos entender o jeito do homem ser, respeitar o direito dele ser diferente e agirmos naturalmente. Porque tem uma outra dificuldade. Muitas vezes a maneira do homem agir choca a mulher. Então, ela pensa, ele está fazendo isso para me provocar. Ele está agindo assim porque ele sabe que eu não gosto. E ele está agindo apenas como homem. Naturalmente homem. Naturalmente. Ele está agindo assim porque ele é um homem. E nós, que temos uma mente que vagueia por N lugares, então a gente fica pensando, poxa, ele disse isso, aquela palavra e aquilo, e isso fez para me ferir, e eu acho que ele não gosta mais de mim, e ele não me ama mais, enfim. Isso vai criando uma bola de neve na mente da mulher, e ao invés de ela interagir, ela se defende. E como é que ela se defende? Acusando. Atacando. Tudo bem por aí? É assim mesmo que a gente se identifica? Problema. Tô olhando para umas carinhas ali, vendo elas, então, né? Como é que faz? Mas o homem, falando dessa maneira, dá a impressão de que o homem é muito simplesinho, Wesley. Que é muito basiquinho, que ele tem o jeitinho dele. Calma, não vou te pedir para falar, só para cantar. Porque senão ele larga o microfone, tudo bem? Mas, Denis, às vezes dá a impressão de que o homem é muito basiquinho. Não, ele gosta do futebol dele, a roupa ele não, sabe, não liga tanto quanto a mulher. Ele não cuida muito dos detalhes, e nós somos mais detalhistas, mais exigentes, dá essa impressão que a gente é muito exigente e que eles são muito simples e muito básicos. Mas isso pode ser um equívoco, não? Com certeza. Somos apenas diferentes. Ok. O foco da nossa atenção e até da nossa identidade é diferente. O foco da identidade masculina está no trabalho, na sua realização profissional. Pense numa mulher, mesmo uma profissional liberal, mesmo uma executiva, o foco da sua realização pessoal não está no seu trabalho, quer seja ela um excelente profissional ou não, mas o foco da sua realização reside nos seus relacionamentos. Quer um exemplo disso? Pense uma reunião de executivos, homens e mulheres. Enfim, deu meio-dia, vamos interromper a reunião e agora, isso é uma pesquisa feita, isso é real. E agora os pesquisadores colocaram numa mesa só homens, numa outra mesa só mulheres. E eles ficaram observando. E foi muito interessante, porque na reunião, na mesa masculina, a reunião continuava durante o almoço. Continuava. Mas na mesa feminina, elas falavam dos filhos, dos relacionamentos, das promoções do shopping. Então, essa é a verdade. O nosso foco de atenção difere um pouco e a nossa realização também. E outro problema, nós mulheres queremos sempre falar sobre os relacionamentos. O homem odeia isso.
quando a gente diz, ó, querido, preciso falar com você, ele já põe o pé atrás. Sobre o quê? É. Porque ele já tem medo. Porque o que é que nós vamos fazer? Nós vamos acusá-lo de alguma coisa que ele não está fazendo correto, e o correto na minha visão, porque o correto na minha visão necessariamente pode não ser o correto para os dois. Óbvio. E daí ele já sabe que vem chumbo grosso, que já vem acusação. Então ele já fica... Mas nós adoramos falar sobre relacionamentos. Então ajuda a gente a entender uma coisa. Se a gente quer falar e o marido não quer falar, o namorado não quer falar, já aconteceu com vocês? Amor, vamos discutir a relação? E eles, quer dar um tempo, né? Eles já entendem uma coisa mais grave assim. Como é que faz? Como é que a mulher que precisa saber dessas diferenças e lidar com isso, como é que ela administra de tal modo que ela consiga deste homem ou deste namorado, enfim, desse marido, o que ela deseja? Bom, a primeira coisa, ela tem que cuidar muito, e é uma coisa um pouco difícil para nós mulheres. Ela tem que elogiar mais e criticar menos. Anota. Porque isso quebra barreiras. Isso quebra barreiras. Um homem que é muito criticado pela mulher, seja a namorada, seja a esposa, quando ela quer falar, ele não quer falar. Ele não quer falar, porque ele sabe que nada de agradável vai sair daquela conversa. Então, ele tem receio disso. Então, o homem que se sente seguro ao lado de uma mulher, e como é que um homem se sente seguro ao lado de uma mulher? Quando ele se sente valorizado por ela, reconhecido, admirado por ela, quando ele se sente importante para ela. E às vezes a gente tem a tendência, é interessante, porque nós mulheres gostamos de ouvir eu te amo, você é especial, você é linda, mas a gente pensa que o homem não precisa de nada. Não, o homem é tudo, para ele está tudo bem, não é bem assim. A velha história de que ele é basiquinho, que ele é simplesinho, que ele não precisa, isso não é verdadeiro. Então, não tá é gostando, bem assim. Wesley? Tá Sim, bom, sim. tá bacana. Então, quando o homem se sente seguro ao lado de uma mulher, ele tem menos receio ou fica menos travado para uma conversa. Uma outra coisa é que nós mulheres, como nós temos uma mente muito ágil, nós pensamos muitas coisas ao mesmo tempo. Então, quando nós vamos falar algo, nós queremos falar sobre 1000 coisas. E o homem, ele concentra numa única coisa. Então, quando você vai falar com o seu parceiro, seu namorado, seu marido, você não vai dizer, olha, temos que conversar, tem muita coisa para a gente acertar. Pronto, ali você já bloqueou, fechou a porta. Ele não quer mais falar, porque é coisa demais para ele administrar. Agora, se você vai, olha, eu tenho uma coisa para conversar com você, fica mais fácil para ele, entende? E o homem que se sente seguro, não se sente acusado pela mulher, não se sente cobrado, mas isso eu vou dizer, é muito difícil para nós mulheres, muito difícil. Quando nós namoramos, e meninas, me falem de verdade, quando a gente namora, a gente faz de tudo para agradar, tudo. A gente mostra até o nosso lado mais bonito. Sim. O lado de fora, encurta a saia, Exatamente. né? Encurta a saia, uma puxa o aparência decote, que a gente capricha demais, né? Uhum. Então a gente só quer mostrar o lado bonito. É. Mas quando casa, a gente tem a tendência de pensar, agora eu já casei mesmo, então agora eu tenho que cuidar da vida, né? Não preciso mais ficar paparicando ele. E ele continua com aquela necessidade de atenção, de admiração, né? E de enxergar na mulher uma mulher atraente, bonita. Isso é fundamental para o homem, porque isso é uma diferença básica. O homem é visual. É assim que ele é conquistado. Claro que ele olha. Claro que nesse momento tem ali umas meninas pensando, aqui não, aqui estão todas tranquilas, resolvidas. Mas ali do outro lado tem umas meninas que não querem se identificar, dizendo assim, mas eu capricho na maquiagem, eu capricho na roupa, eu ponho o meu melhor e tô sozinha. Ninguém tá me vendo? Dá uma dó. É verdade. Né? Enfim. Mas veja bem, tem alguns pontos nesse aspecto. Primeiro, você não pode ter só uma beleza exterior. E até porque, meninas, essa belezura toda de vocês, um dia ela vai ficar meio atrapalhadinha. Não, amiga, a nossa, se inclui aí. A de você, a nossa. A nossa, a nossa. É que eu já estou mais para lá do que para cá. Você ainda não. Então, essa beleza, ela passa. Mas a que perdura é a beleza interior, que floresce e que aparece. Agora, eu tenho viajado por aí, feito algumas palestras, e as meninas me procuram, escuta, que faço? Olha, namoro há não sei quantos anos, ele não quer casar. Olha, eu estou aqui sozinha, faço de tudo. Ninguém me olha, ninguém me quer. Às vezes, o desespero gera um efeito contrário. Afasta os meninos, né? Afasta, dá medo. Então, você tem que ficar muito na sua... O homem, apesar de toda a modernidade, e se eu estiver errada, podem me corrigir, rapazes,
O homem, apesar de toda a modernidade, ele ainda gosta de ser um conquistador. E aí? E aí? É assim mesmo? Muito bem, muito bem. Quando a coisa está muito fácil, muito disponível, parece que eles não valorizam tanto. Então, às vezes, né? As meninas ficam tão desesperadas por conseguir alguém que terminam pegando qualquer pessoa que nem valoriza a elas mesmas, enfim. Eu acho que esse é um ponto sobre o qual as moças precisam refletir. Mas não só as moças, as casadas também precisam pensar. Claro. Que não é porque casaram que agora vale tudo. Eu não estou em nenhum problema. Aquele homem que ficou encantado com aquela menina linda que ele vinha para namorar, encontrava ela sempre perfumada, maravilhosa, um cabelo impecável, linda, uma princesa. Agora ele encontra. A Aí roupa ele- impecável de gordura, ele o cabelo impecável de... Ele casa e aquela princesa, quando abre a porta, não é mais uma princesa, é uma bruxa, é vassoura na mão. Ou Brincadeira, então, mas claro, é algo que é. a gente precisa pensar. E claro que a gente também precisa dizer que nós estamos falando, quem sabe, para uma massa de mulheres que trabalha fora, que estuda, que tem uma vida, que sai junto com esse marido para trabalhar e volta. Enfim, a gente vai considerar também que muitas vezes isso se dá por conta do dia a dia, né? Dos compromissos cotidianos, e muitas vezes quando ela se torna mãe, quando ela se torna essa profissional independente, ela tem muitos papéis para desenvolver e num dado momento ela esquece de ser a esposa, de ser a menina, de olhar assim com jeitinho, né? Aquele jogar o cabelinho sensual, ela se perde. Agora, enquanto solteiras, ainda tem todo um chão para pisar, tem todo um tempo para gastar, e aí gasta nessa conquista, mas isso está valendo para meninas e para meninos, para os jovens e para os casados e para você aí de casa que nos acompanha aqui nessa série especial do Sem Tabus. Bem-vindos, bom ter você aqui com a gente, nesse luau, nesse lugar gostoso. Preparamos aqui um cantinho para você que está chegando com a gente sempre, para aprender algo mais, para ficarmos juntos, para interagirmos, para pensarmos em algo novo. Tantas vezes nós vivemos no automático. Sabe, aquela coisa que acontece todos os dias e eu vou me acostumando a ela. Eu até me acostumo nos meus relacionamentos e não busco mais crescer, melhorar, aprender, me envolver de outra maneira, buscando novas ferramentas de oferecer ao outro a possibilidade de ser feliz comigo. Estando você solteiro ou casado, pense nisso. O quanto mais você pode encontrar possibilidades de ser feliz e fazer o outro feliz. Então fique aqui com a gente no seu Sem Tabus. Querendo interagir, já sabe que o nosso e-mail é semtabus@novotempo.com. semtabus@novotempo.com. Vai no nosso blog, todos os programas estão lá disponíveis. Os programas passados você visita no novotempo.com/semtabus. Bem-vindos ao programa de hoje. Sempre você aqui tem um lugar muito especial. E a nossa página no Facebook aparece aí no seu vídeo também. Para você que nos acompanha pela Rádio Novo Tempo, é facebook.com/semtabus.nt. Facinho assim. Fique aqui com a gente. E hoje nós estamos conversando com a terapeuta de família Deise Reis, conversando sobre o que a mulher precisa saber para lidar melhor com os rapazes, se são meninas, solteiras, com o marido, você que está casada. Então ela, como terapeuta de família, palestrante, viaja por esse Brasil e fora do Brasil, ouvindo muitas mulheres falarem a respeito das suas expectativas e frustrações nos seus relacionamentos. Então fique aqui com a gente. Deise, o que mais? Precisa saber que o homem tem as suas diferenças, respeitá-lo. Precisa saber que ela deve cuidar de si mesma para parecer para o outro bem, mas tem algumas coisinhas mais nos relacionamentos que vão se perdendo no dia a dia. Alguma pergunta, meninas? Vocês estão quietinhas, assim? Cuidado, senão fica parecendo bibelô, né? Faz uma pergunta aí, linda. Você já está namorando? Namorei. Namorou? Enquanto você ouve a Deise falar, você identifica alguma semelhança, alguma expectativa que foi frustrada, porque talvez não viu que o outro era tão diferente, ou de tanto que ele era diferente, disse assim, querido, não dou conta de tanta diferença. Porque tem isso também, né? Tem gente que é muito diferente da gente. Claro. Por aí. Por aí. A gente sempre quer mudar o outro, né? Sempre se tornar mais parecidos. É verdade. Quem mais aí? Tem algum caso de ter tentado mudar alguém? Tá tudo bem? Aham, então tá. Eu estou vendo ali a situação. O que mais, Deise? Então, é muito importante a mulher entender que ela precisa investir no relacionamento, como você disse. Na verdade, a mulher, ela é uma profissional, muitas vezes sai de casa junto com o marido, chega junto ou depois dele, e ele muito cansado,
Hoje não mais, né? Os homens hoje estão mais participativos. Mas ela vem, não importa, mesmo que ela tenha alguém dentro de casa, ela tem que dar a última palavra na comida, na roupa, no uniforme das crianças, enfim. Ela tem uma outra jornada dentro de casa, sempre, para dar uma olhada, para verificar tudo. E é importante essa mulher não esquecer dela mesma. Porque ela vai ser tão melhor companheira quanto ela investir nela, como pessoa, como ser humano. Ela tem que aprender a se amar, a se valorizar e investir depois disso no seu relacionamento. O que é investir no relacionamento? E agora eu falo para os casados, porque quando nós somos solteiros, a gente tem tempo para tudo, mas depois que casa e vem os filhos, né, e começam as complicações da vida, então a gente, primeira coisa que faz, os filhos não pode esperar, você tem que cuidar do filho. Então quem sobra é o marido, muitas vezes, quem sobra é o marido. E eu tenho acompanhado alguns casos de mulheres que ficaram tanto tempo em função dos filhos, que quando os filhos cresceram e foram embora, ela não sabia mais nem o que conversar com o marido, era um estranho dentro de casa. Isso não é incomum, não é incomum. A gente se dedica demais a esses seres pequenininhos que dependem inteiramente de nós. E eu vou dizer, um bebê, ele toma 26 das 24 horas do dia. Cada dia você fica devendo 2 horas para ele. Porque ele toma todo o seu tempo e mais um pouco. Se você não estabelecer como prioridade, dar atenção, valorizar o seu marido, com certeza, lá adiante, isso vai fazer falta, isso vai fazer diferença. Com certeza. E muitas dizem, mas meu filhinho, o que é que eu posso fazer? Não, eu certa vez fui numa reunião e uma mulher me encontrou e falou, estou tão nervosa, é a primeira vez que eu estou participando de um encontro de mulheres, porque é a primeira vez que eu deixo meus filhos. Eu falei, nossa, que idade tem seus filhos? Pensei, um bebê, né? E ela me falou, 11 e 9. Eu falei, o quê? E você nunca saiu com seu marido deixando os filhos? Nunca. Eu falei, coitado do seu marido. Verdade, a gente precisa investir semanalmente. Esse é o alvo que eu proponho para cada telespectador. Semanalmente, faça alguma coisa a 2. Mas eu não tenho com quem deixar minha criança. Deixa com vó. A avó adora isso, né? Eu sou avó. A avó adora cuidar. Mas a avó mora longe. Pois então encontra uma amiga que também precisa de suporte. Então, um dia você fica com os filhos dela, outro dia você deixa os seus lá e vai organizando para você ter tempo. Mas não tem dinheiro. Mas não precisa de dinheiro. Se tiver dinheiro, melhor, né? Vai num jantar à luz de velas, vai num lugar especial. Não tem dinheiro. Vai fazer um passeio, uma caminhada a 2, né? Se tiver um lago, um bosque, um lugar bonito, vai a 2. Mãozinha dada, né? E a 2 vai tudo correndo, não se pega um no outro, não. Mãozinha dada. Lembrando do tempo de namoro. Olho no olho, dizendo alguma coisinha gostosa de se ouvir, que a gente esquece ao longo da vida de casal. A gente vai esquecendo. E essas coisas são tão importantes. Então, uma vez por semana, precisamos tirar esse tempo a 2. Uma vez por mês, precisamos tirar um fim de semana. Se é possível, um fim de semana. Aí saia dali. Porque muitas vezes nós estamos sobrecarregadas pelas atividades do dia, da família. E nós mulheres, às vezes, cuidamos tanto dos outros, esquecemos de cuidar de nós. E é importante isso. Então, um fim de semana que você possa sair. Mas não tem dinheiro para ir para um hotel. Se tiver, ótimo, vá para um hotel. Não tenho. Manda o filho para casa da avó e organiza a sua casa. De um jeito de põe luz de velas, né? Aromatizante no ar, enfim, lençóis de cetim e por aí. Você tem que criar as suas alternativas. Não tem, vai numa chita bonito, negócio, né? O importante é mudar um pouco a situação, porque isso dinamiza o casamento, estimula, dá nova vida. E o que dá nova vida para um namoro? Porque também tem uns namoros capengos, negócio mal acabado. Aí fica aquela historinha assim, eu não sei se eu amo, você me dá um tempo? Para que a pessoa quer um tempo? Ou gosta ou não gosta? Não dá essa dúvida? Por que ele me pediu um tempo? Aí ela fica apavorada. Então, para dinamizar uns namorinhos assim, mais ou menos também. Eu volto ao mesmo ponto que eu falei inicialmente. O homem, ele gosta, e mesmo depois de casado, ele ainda gosta de ser um conquistador. Ele gosta. Então, a mulher, ela tem sempre que ter as suas reservas. Reservas emocionais. Ela precisa de sempre, não pode chegar, se você acabar comigo eu morro. Não morre, querida, pode ter certeza, não morre não. A fila anda. Então, ele tem que entender que é muito bom para ele estar com você. E você não vai se acabar se por acaso esse namoro acabar. Eu, certa vez, fui
no encontro e uma porção de jovens me cercou. E aí olha, Deise namora há não sei quantos anos, ele nem fala em casamento, e o que é que eu faço? E, quantos anos namora? 9 anos. Ele não fala em casamento, não. Acabe, minha filha. Porque 9 anos, esse cara, não vai casar. ele já tem uma estrutura para casar. Ele namora 9 anos e ele ainda não falou em casamento, ele não tem certeza do que ele quer. Então, se ele não tem, caia fora. Ah, mas eu amo demais. Sim, ama, mas vai deixar de amar. É melhor agora do que depois. Porque em algum momento vai ter que deixar. Em algum momento, mesmo que case, isso lá na frente vai ter problemas. Vai ter problemas. Então, dentro do namoro, a gente precisa demonstrar o afeto, demonstrar todo o carinho que possui, mas precisa ter um pouco de cuidado. Porque as coisas que estão favoráveis demais, perde um pouco o interesse. Vocês podem me contradizer, viu, querido? É assim mesmo. Mas assim, olha, enquanto as meninas têm que ter um pouco de reserva, também tem uns meninos que vão dizer assim, mas ela também não faz muita coisa por mim. Ele se sente desprestigiado porque ela tem certas reservas. Como seria essa dinâmica? Como é que a menina se reserva? Como é que ela... Bom, quando você diz assim, que está errado quando ela vai dizer, olha, se você me deixar eu morro, eu pulo da janela, a ponte mais próxima, exageros que a mulher diz, principalmente quando está de TPM, né? Precisa cuidar. Mas tem meninos também que são muito sensíveis, muito exigentes, muito, sabe? Muito pegajosos. Muito pegajosos, que as meninas também não gostam, não é? Por aí? Todas vocês concordam com isso? Aí me vem, por causa disso, por causa desse tipo de afirmação, algumas dizem assim, meninos inclusive, meninos que estão sozinhos assim, Darleide, me explica por que mulher gosta de homem cafajeste. Eu já ouvi, homem ruim, homem que mente, homem não sei o quê. Isso não deve ser verdade. Isso não pode ser verdade. Isso é coisa de novela, porque aqui na vida real não é assim. Mas quando vocês dizem que não gostam de menino pegajoso, o que é isso? O que é um menino pegajoso? Pega o microfone, você que estava tão falante antes de começar o programa. Vai você, princesa. Pegajoso, eu não sei se essa é a palavra certa, mas é um que fica em cima toda hora. Cobrando. Vou ali com você em todos os lugares, não deixa você respirar um pouquinho. O tempo todo querendo saber o que você está fazendo. Isso. Não é uma coisa boa, não, né? Eu acredito que assim, da mesma forma que o homem ele tem a tendência de sempre querer conquistar, a mulher quer ser conquistada também. Então, da mesma forma que o homem ele tem que ter assim aquela dúvida, aquela certeza de que se eu terminar com você, você não vai morrer. A gente escolheu estar junto. A mulher também tem que ter essa certeza de que esse mistério. Eu acredito que o relacionamento precisa um tempo desse mistério, assim, dessa conquista mútua. Então, eu acredito que seja isso. Qual o seu nome? Bárbara. Bárbara, tá namorando? Não, tô solteira. Fica a dica. E você, seu nome? Seu nome? Kimberly. Kimberly, tá solteira? Não, tô namorando. Tá avisado, tá namorando. Você, seu nome? Joana. Joana, tá namorando, Joana? Solteira. Linda! Fica a dica. Seu nome também? Luciane. Bonita, Luciane. Tá namorando? Não. Tá Solteira. Solteira, muito bom. E você, linda? Solteira. Solteira, também. seu nome? Ludmila. Ludmila. E você? Eu sou a Lilian, também solteira. Olha aí, gente. Aí eu não entendo outra coisa, né? Quando diz assim, tô solteiro, Darleide, tem que namorar um monte de menina bonita, inteligente. Tá namorando, Wesley? Não, tô solteiro. Oh! E Pedro? Denis, perdão. Eu tô solteiro Tá também. solteiro, mas devem estar assim por opção também, né? Então, vamos continuar a conversa, mas eu queria apresentar vocês, lindas meninas, aí eles vão dizer assim, não, nós somos apenas amigos, fato? O que custa namorar com um amigo, minha gente? Aí eu quero falar um pouco. Perfeito, perfeito. Eu encontro muitas vezes jovens que dizem, mas a gente não pode namorar, nós somos muito amigos. Querida, para um casamento dar certo, precisa de amizade. Não tem que precisa de amizade. Então, os melhores amigos, eles darão os melhores cônjuges, pode ter certeza disso. Opa! Sobre isso ela tem uma pergunta? Vamos lá. É assim, às vezes é amigo, a gente, por exemplo, pode gostar de conversar com a pessoa, desenvolve aquela amizade, mas você não se sente atraído pela pessoa. E eu acho que isso é fundamental. Você olhar para uma pessoa e além de admirar, de ver virtudes, de gostar de conversar com aquela pessoa, de viver bons momentos com aquela pessoa, eu acho que é muito importante você se sentir atraído por aquela pessoa também. O que não acontece muitas vezes entre a gente e os amigos, né? Entendo. Então... Não tem aquela história da química, né? Não bateu, não tem a pegada, os negócios assim. E aí? Eu penso o seguinte,
antes de você escolher alguém, você precisa orar, e orar muito. Porque você vê parte da pessoa, que é o exterior, mas Deus vê tudo. Deus vê o fim desde o princípio. E eu penso que não há nada que agrade mais a Deus do que atender uma oração dessa de um jovem que está querendo, com a ajuda dele, encontrar um companheiro, uma companheira. Apesar de toda a dificuldade, porque tem gente que já fez vigília, Mas jejum, veja bem. jejum de Daniel, 21 dias. Mas muitas vezes, há jovens que ficam orando assim, direcionados. Senhor, eu quero aquele. Então, por favor, faz ele gostar de mim. Quer dizer, como é que você vai fazer uma oração pedindo ao Senhor que faça a sua vontade, não a dele? É verdade. Uma moça contou, ela está casada agora, ela disse que passou uma vida inteira, desde que ela se conheceu de gente por gente, que ela orava o seguinte: Senhor, eu quero o homem do Salmo 1. Um homem que não sente na roda dos escarnecedores, um homem... É sério, o homem do Salmo 1. Ela fazia a oração desta maneira. E ela então conheceu um pastor. E ela disse, se o homem do Salmo 1, que o Senhor quer me dar um pastor, eu não quero. E durante algum tempo... Você acredita, Wesley? Orou, Deus deu, eu não quero agora. Não, porque era um pastor e eu não nasci para ser mulher de pastor, porque não sei o quê, uma exigência, etc, etc. Graças a Deus era uma menina temente a Deus e casou, mas ela foi resistente. Então, de fato, quando a gente ora, não se dá conta de que Deus está ouvindo, que Ele vai responder, mas Ele vai responder do jeito dele, que é o melhor. E no tempo dele. No tempo dele. Deixando aqui um recado para vocês. Deus nunca chega atrasado. Entendeu? Ele chega na hora certa. Amém. Às vezes não é o nosso tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo, mas Ele nunca chega atrasado. Isso que é importante. Olha aí, minha gente, perde a esperança não. No relógio de Deus tem um jeito para você, não tem? Você ia perguntar? Vai, linda. Queria só falar uma coisa a respeito da oração, porque às vezes, que nem a Deise falou, né, que às vezes a gente fica orando por alguém ou pedindo para que Deus mande alguém em nossa vida. E às vezes eu falo isso porque muitas vezes eu esqueci de pedir para que Deus me faça uma pessoa especial para alguém, né? Às vezes a gente fica tanto pedindo, Senhor, me manda alguém especial, e a gente acaba tirando o foco de que a gente também tem que ser especial, né? A gente também tem que ter as reservas, a gente também tem que ter, assim, um pensamento de ser uma pessoa especial, de ser uma pessoa diferente para quem a gente encontrar também, né? Sim. Porque às vezes a gente deixa de receber um pouco a bênção porque a gente não está se preparando, né, para recebê-la. E eu acho que isso é uma coisa muito importante também. A gente, ao passo que pedir alguém especial, né, e nunca pedir algo que seja para nossa própria vontade, mas que Deus se faça, né, a vontade, porque Deus sempre quer o melhor, né, Exato. acima de tudo. Ou seja, prepara você para abençoar alguém, né? Como é o seu nome? Lilian. Lilian, isso. Vai lá, linda. Então, esqueci a pergunta que eu ia fazer. Tudo bem, depois você faz. Vai lembrando aí, me chama a gente, tá? Vai lá. Passa para ela. E aquela coisa que o homem sempre fala assim no namoro, eu vou mudar, não sei o quê, como é que faz? Como é que fica? Aquele menino que diz, eu vou mudar, amor, tem paciência, não sei o quê. E não muda nunca. E não muda nunca. E não vai mudar mesmo. Então, o período de namoro é exatamente para a gente ver se as coisas vão dar certo. Eu acho mais do que ele dizer eu vou mudar, é você ver uma mudança real nele. Então, eu sempre aconselho, e eu acho que é uma coisa importante, é você conhecer ele no ambiente dele, dentro do lar, no relacionamento dele com os pais, com os irmãos. É muito difícil mascarar essa situação. Então, o que você observar dentro do lar desse rapaz, pode ter certeza que vai se repetir no seu lar no futuro. Então, é algo para você prestar bastante atenção, porque quando o moço quer conquistar uma moça, ele promete 1000 coisas. Nós estamos aqui conversando hoje sobre relacionamento. Vocês dois, os únicos meninos aqui com a gente, né? Fala aí, as meninas, onde é que as meninas erram ao seu ver? Nossa, jogou uma bomba agora em mim. Onde elas erram? Você acha que as meninas são exigentes? Eu vou falar do que eu tenho experiência. Só rosa. Não, calma aí. Deixa eu pensar o que eu vou falar, né, gente? Pensa bem. Não, as meninas Não, os problemas são os homens, não, brincadeira. As meninas, elas são... Tem que dar muita atenção, né? Talvez, às vezes, o homem passa desapercebido, às vezes não quer dar atenção, é muito corrido. Acho que... É mais prático, né? E a mulher, amor, liga pra mim, por que você não me ligou? Mas eu te liguei 3 vezes. Não, eram 5 combinados. Quase isso. Tem isso também, né, Wesley? Enfim, obrigada, viu, por sua participação tão generosa aqui com a gente. E você, Denis? Eu acho sobre o que ela falou no primeiro bloco, da guria ser muito fácil.
Eu acho que é verdade, porque normalmente a guria que é muito fácil, ela vem muito fácil, mas ela vai muito fácil também. Igual ela veio muito fácil pra ti, qualquer um que aparecer, ela pode ir fácil. Então eu acho que isso é bem verdade, assim. Não por experiência própria, mas acho que é verdade isso aí. Gostei. Aqui tinha uma pergunta, a sua, né? Vai lá. A pergunta que eu ia fazer era sobre o que ela tinha falado. Às vezes, isso acontece comigo, eu acho que pode ser que aconteça com vocês também. Às vezes, no caso da gente que não tem namorado, por exemplo, a gente fica preocupada em estar pronta para um relacionamento. Fica pensando, talvez eu não esteja pronta, talvez eu precise amadurecer nisso, talvez eu precise crescer um pouco mais espiritualmente para ser capaz de edificar a pessoa, de fazer a pessoa feliz, de estar feliz com Deus para fazer essa pessoa se sentir melhor, né? Se sentir amada ou coisa semelhante. E eu pergunto, qual o momento em que você pode talvez perceber que você está realmente preparada ou preparado para um relacionamento, espiritualmente falando, emocionalmente falando. E não só apaixonada, né? Ai, tô apaixonada pelo menino, não só esse sentimento. Mas uma questão assim, seria como o lado racional das coisas, de você, de fato, ter uma segurança para oferecer para o relacionamento, ter maturidade para que o relacionamento cresça e para que você leve a pessoa a crescer também. E aí, Daisy? Não existe um momento que você diga assim, bom, agora eu estou pronta, eu vou sair e arrumar alguém que agora vai ser para valer. Não existe esse momento. O que você deve fazer é estar de bem com você mesma. O que é que isso significa? Significa que com um relacionamento ou sem relacionamento, você é uma moça feliz. Então, se prepare para viver sua vida sem a dependência de um companheiro para ser feliz. Quem preenche o vazio do nosso coração não é um homem, é Deus. Então, se você está ligada a Deus, se você está consciente que Deus está dirigindo sua vida, mesmo que você não consiga um companheiro, você tem que ser feliz como você está. Porque você está da maneira que Deus planejou que você estivesse. Então, quando você está de bem com você mesma, e agora eu estou falando de autoestima, quando você se ama, você não percebe, mas você é mais atraente para os homens. Uma mulher insegura, uma mulher que não confia nela mesma e nem nos seus dotes, uma mulher que quando namora tem que fiscalizar quem ligou para o namorado, ir para o celular e ver, quer dizer, não tem condições um negócio desse. Então você tem que aprender a se amar, a se valorizar e dessa maneira você será muito mais atraente. Agora dizer, o que é que eu preciso fazer? Bom, já cumpri todas as etapas, agora eu estou pronta para um relacionamento sério? Não existe. Até porque você tem um namorado, você fica noiva e você planeja o casamento. Na véspera do casamento você pensa, meu Deus, será que é isso mesmo que eu devo fazer? Acontece. Wesley. E até falando, quando eu fiz essa pergunta, eu pensei aqui que minha mãe muitas vezes falava pra mim, espera. Eu aprendi muito a esperar. Ainda mais quando o assunto é relacionamento. Ótimo. E eu até tinha uma época que começou a meio que talvez bater o desespero assim, meu Deus, eu não vou conseguir uma namorada e tal. E foi engraçado que teve até engraçado também que meio desesperador. Porque todo mundo quer arranjar uma companheira, né? E até que uma pregação de um pastor sobre isso, que falou que dos vários exemplos de que quando Deus veio ao mundo, um dos vários exemplos em que muita gente não percebia isso, eu, por exemplo, nunca percebi isso. Porque Deus fez humano aqui na Terra, né? E um dos exemplos foi de ter uma vida como é que eu posso dizer? Não solitária. Não solitária, mas também não com relacionamento cônjuge, entendeu? Esse relacionamento. Eu achei aquilo muito interessante. Jesus escolheu estar só, assim, o significado do relacionamento mulher. Exatamente. Ele tinha as companhias dele, entendeu? Então eu achei aquela pregação, então me fez ainda, porque eu tava naquele momento de, opa, meu Deus, e agora? Será que eu vou ficar pra titia, como fala, né? Não, pra titio, criatura. No seu caso é titio. Ah, ok, tá bom, isso aí. Então assim, aí eu voltei a aprender a esperar, verdade, né? É um jeito de aprender aí, acho que legal. Que bacana, bom ter essas reflexões, né? Porque senão vai muito na pressão do grupo, tem que namorar, enfim. No começo, a proposta era falar sobre o que a mulher precisa saber. Bom ouvir dos meninos também, sobre as lutas deles também, né? Que os meninos têm suas lutas, seu momento de desespero, eu tenho que achar uma menina, sendo que é tão mais fácil achar meninas, porque tem mais meninas do que meninos, né? Mas eu quero
pensar aqui de volta uma pergunta que fora feita no bloco passado a respeito de alguém mudar. O cara que faz promessa, a menina também, tem mulher que faz promessa que misericórdia não cumpre metade. E aí nós dissemos assim, meio que taxativo, não muda, você fica prometendo, nunca muda, não fica esperando muito que não muda. Mas tem gente que muda, vamos dar uma colher de chá? Que tem gente que muda? Mas quando e como, Deise? Eu tô vendo sua cara de desconfiada aí. Você quer falar alguma coisa? Não, é porque eu falei da mudança no namoro, né? Sim. E aquela mudança depois do namoro, quando o menino vai lá, termina com a menina, ou a menina termina com o menino. Aí o menino fala, ai amor, mas eu mudei, me dá uma chance, não sei o quê. E aí, essa mudança é verdadeira? A gente tem que dar uma chance? Aí começa a fazer tudo que não fazia no namoro. Deixa eu te ouvir, como é que é? Começa a fazer tudo que não fazia no namoro, né? Aham. Aí pra você dar uma segunda chance. Aí Aí você vem dá? a dúvida. Não, vem a dúvida, Ah, você tá. dá ou não dá, mudou ou não mudou realmente, ou só mudou pra te conquistar. E não tem como você dizer, mudou verdadeiramente. As pessoas podem mudar? Podem mudar. Qualquer pessoa pode mudar, desde que permita a atuação do Espírito Santo. O que não pode é eu mudar uma outra pessoa. Ok. Isso não existe. Eu não posso mudar ninguém, eu só posso mudar a mim mesma. E com a ajuda do Espírito Santo. Então, é possível a mudança? É possível. Agora, por que mudou depois que terminou? Por que não mudou enquanto namorava? Que era o momento dos ajustes. Era o momento dos ajustes. Eu não quero dizer com isso que essa mudança depois não seja verdadeira. Pode ser que seja, pode ser que caiu em si e viu que está perdendo muito e resolveu, então, que deveria mudar. É possível. Agora, a única coisa que eu sei é que se a pessoa não permitir, nem Deus pode mudá-lo. Não adianta. E aí, como é que ela vai ter essa chance? Quando é? Porque assim, é possível dar a chance? Né? Porque você está dizendo Sim, que sim, é possível que ele mude, é possível. É possível que também tenha acontecido com esse menino ou com a menina também aconteça, dizer assim, se concretizar naquele fato, a velha frase, né? Depois que perde é que valoriza. Tem isso também. Mas é alguma coisa que vai exigir um tempo, uma reflexão, uma percepção. Deixa eu ver se você de fato mudou. E não precisa você mostrar que mudou, eu estando namorando com você. Não precisa beijar na boca para dizer que mudou, para mostrar que mudou. A gente pode ficar conversando, vamos voltar, né, nesse processo de amizade, de uma conversa, de dar um tempo, mas não dar um tempo separado. Pode dar um tempo junto, mas sem, contudo, tirar essa possibilidade de que o outro se defenda. Porque até que prove o contrário, todo mundo tem o direito a se defender, né? Inclusive você, de se defender, de continuar com aquela criatura. Eu colocaria mais um item que eu acho extremamente importante. A oração. Ótimo. A oração. Então, não descuide, porque como eu disse no princípio, você vê o exterior, Deus vê o que está lá dentro verdadeiramente. Então, ore, peça a Deus sabedoria para você tomar as decisões corretas. Porque como é que você vai saber se a mudança é efetiva ou se é uma mudança só para reconquistar? E eu penso, particularmente, essa é uma opinião bem pessoal, que o namoro que fica igual uma sanfona, vai e vem, vai e vem, vai e vem, ele tem tudo para ser um casamento de tragédia. De tragédia. Porque aqui não deu certo, então separa. Quando separa, não, eu prometo, agora vou mudar e muda um pouquinho, começa a namorar de novo, daqui a pouco cai tudo de novo. Então acaba outra vez. Não, vamos de novo. Peraí, nós temos que analisar bem direitinho. O namoro é um preparo para a vida 2. Sem dúvida que tem muitos ajustes a serem feitos. Mas o que você não pode é permitir que a pessoa brinque com os seus sentimentos ou não tome as decisões acertadas ou não queira investir nesse relacionamento. Investir é justamente você abrir mão de alguma coisa que para você até é importante, mas você abre mão para a felicidade do outro. E para você que quer saber um pouco mais sobre relacionamento, sobre namoro ou para os que estão casados, eu tenho um material que posso enviar para você de presente. É a revista Família Feliz. Vai visitar o nosso blog, novotempo.com/semtabus. Ali tem um espaço na lateral direita do seu monitor e você vai então colocar os seus dados, postar seu endereço postal, o seu nome, enfim, manda para a gente depois de fazer o cadastro. Nós vamos mandar para você de presente a revista Família Feliz. Faz isso, é um presente aqui do Sem Tabus para te ajudar nesse crescimento, nesse aprendizado com relação aos nossos relacionamentos, porque não tem alguma coisa pronta que sirva para todos de um modo em geral se a gente não partir dos princípios. Os princípios são válidos para todos, mas a gente vai precisar considerar a personalidade, a família, o jeito de ser. Por falar em personalidade e jeito de ser, Deise, na sua experiência, você imagina que os opostos se atraem?
que os semelhantes é que devem atrair os semelhantes? Quais são os relacionamentos que mais dão certo? Então, eu acho que o plano divino, quando fez homem e mulher, é que eles se completassem verdadeiramente. E para se completar, eles não são iguais. É né? verdade. Para se completar, então, o plano de Deus foi que homem e mulher formassem uma unidade. Então, eu acredito que Deus planejou que eles fossem realmente diferentes. Agora, toda diferença tem limite, né? Toda diferença tem limite, o respeito dentro dessa diferença, o entendimento dentro dessa diferença. Agora, é tão interessante, eu que trabalho com casais, eu já observei que, às vezes eu digo, as mulheres são sempre assim, relacionais. Os homens são sempre lógicas e razão. O homem é racional, a mulher é emocional. Nem sempre. Nem sempre. Mas sabe o que é engraçado? Quando uma mulher ela é racional, quer dizer, ela é exceção à regra, eu nunca vi, até hoje, eu nunca vi um casal cuja mulher é racional casar com um homem que é racional também. Por isso que eu digo que Deus planejou que os opostos verdadeiros. Agora, tem que cuidar um pouco disso, né? Não oposto demais. Tem que haver uma unidade dentro da diversidade. É a mesma coisa. Agora eu comecei a namorar com ele, então ele não quer que eu faça isso, que eu faça aquilo. Eu deixei de ser eu deixei de viver a minha vida para viver em função dele. E isso está certo? Não, não está certo. Então, você tem que ser você. Também não significa que você não vai abrir mão de nada. Porque dentro de um relacionamento, ambos precisam abrir mão e renunciar a alguma coisa. Agora, quando só um lado renuncia, alguma coisa está errada. E alguma coisa não vai dar certo. Então, é importante que ambos os lados entendam que em algum momento ele tem que renunciar, em outro momento ela tem que renunciar. Agora, que verdadeiramente os opostos se atraem, eu acho que isso faz parte do plano de Deus. Mas também acredito que o inimigo coloca um oposto bem oposto para criar maior confusão dentro dos relacionamentos. E ele tem tido sucesso em muitos casos. É verdade. Sabe que é importante a gente considerar algo desse gênero, as diferenças e de todas as ferramentas que nós temos às mãos para construir um relacionamento, precisam ser cuidado. E essa coisa mais maternal, em algum momento você citou a respeito desse jeito mais maternal, essa condição mais maternal que a mulher tem, que nos leva numa tendência de querer proteger muitas vezes esse homem, inclusive nos seus erros e seus defeitos. E aí, nesse momento, você me trouxe a lembrança, o fato de que às vezes o homem vai dizer assim, o rapaz vai dizer, olha, tá, mas eu não queria que você tivesse mais amizade com aquela menina, ou que você evitasse de falar isso, ou de fazer aquilo, ou que você não... Enfim, poda muitas situações. E isso leva-se para dentro do casamento. Me lembrei de uma moça que outro dia, num encontro por aí afora, ela me disse o seguinte, o homem saiu de casa depois de uma questão muito pesada, quando ele teria assediado a filha dele. É muito grave. É extremamente grave isso. Está falando de alguém que tem um caráter bem comprometido. Mas ela resolveu perdoar aquele homem. O que é muito grave, levando-se em consideração que tem uma criança envolvida. E ele disse que para voltar para ela, ele tinha uma condição. Que ela não fosse mais na casa da mãe e que ela deixasse de estudar. Ela estava estudando ainda. Ele estava em condição de colocar alguma coisa em jogo? Ele estava em condição de entrar com alguma prerrogativa nesse relacionamento? Então, assim, o nosso cuidado tem que ser, não é necessariamente com as diferenças básicas, elas são necessárias, elas são reais. Tem que ter essas diferenças para nós aprendermos a nos relacionar, a conjugar, a trocar, a aprender a deixar de ser egoísta, porque os relacionamentos nos ensinam a ser menos egoístas, né, em todos os sentidos. Mas quando é que o outro abusa de você? Quando ele exige demais de você. Então, nós estamos fazendo aqui esse momento sem tabus, esse programa que tem chegado a tanta gente, alcançado tantas vidas e feito pensar. Nós queremos que hoje, falando assim mais delicadamente para os jovens, mais especialmente para os jovens, falando de um jeito mais leve, mais descontraído e de alguma forma trazendo perguntas e colocações de meninas, de meninos que estão ainda aprendendo a se relacionar. E eu aqui tendo cuidado junto com a Deise, tendo cuidado de fazer você entender que há situações importantes para nós considerarmos num relacionamento. Então pensa bem,
O que você tem para ofertar, o que você recebe do outro, como você se disponibiliza para viver um relacionamento. Não se permita perder-se num sentimento qualquer de apenas o desespero, eu tenho que namorar, eu tenho que me envolver, ou então assim, se eu não fizer o que ele quer, eu vou perdê-lo. Cuidado, às vezes alguém está colocando para você uma regra que para você já significa ser uma pista. Você não é a pessoa ideal para mim. Você não é a pessoa que tem a condição de me fazer feliz, porque se você não está me considerando um ser pensante, um ser feliz. Então, precisamos, sabe, caminhar. É um crescido, é para frente, é para o alto, é crescente. Você citou um ponto que eu acho muito importante, a questão família. Ninguém casa só com a outra pessoa, você casa com a família mesmo, não tem jeito. Então não adianta você dizer, eu não suporto a mãe dele, mas vou casar assim mesmo. Porque a mãe dele não vai ser a mãe dele, vai ser sua sogra. Então, você precisa interagir com essa família com respeito, com amor e com amizade. Porque agora será uma família só. Então, muitas vezes, a mulher tem bronca com a sogra, e eu devo confessar que há muitas sogras que não se posicionam devidamente, porque a Bíblia diz que o homem deve deixar pai e mãe. É deixar mesmo, é deixar fisicamente, é deixar emocionalmente, é deixar financeiramente para poder se unir. Então, a mãe de um rapaz, ela precisa permitir esse rapaz sair para poder se unir. Então, a mulher que entende isso é uma boa sogra, normalmente é uma boa sogra. E esse rapaz também precisa entender que quando ele casa, a prioridade não é mais a mãe. Se a prioridade continuar sendo a mãe, está errado. As coisas estão erradas. Eu já encontrei casais que ele dizia para ela, você sabe que você nunca vai ser minha prioridade é sempre minha mãe. Meu pai, como isso é possível? Não pode, não é o plano divino isso. Então a prioridade tem que ser a esposa, tem que ser o cônjuge. É claro que nós mulheres, às vezes nos incomodamos um pouco com outras mulheres que amam o mesmo homem, como é o caso da mãe e da esposa, né? Mas nós temos que aprender a respeitar essa mulher, porque é a mulher que trouxe a vida, que deu vida àquele ser que você tanto ama. Então, é importante a gente aprender a lidar com sogra. E a sogra também precisa fazer, eu digo quase um estágio. Para ser uma boa sogra, você tem que fazer um estágio para aprender a soltar esse filho e a deixar ele ser feliz. E não ficar, ai filhinho, eu estou muito mal, por favor, me leva no shopping. Pega um táxi, minha filha. Vai de ônibus, faz qualquer negócio. Tocou aqui meu celular enquanto grava. Imagina, fazendo o programa, olhei e pensei que fosse minha sogra. Já me dando toque, não é? Mas enfim, meninas, estamos chegando ao final do programa. Você queria colocar alguma coisa? Eu tenho uma pergunta. Em relação aos jovens, os solteiros, o que a senhora acha? Qual o sexo que mais tem ilusão amorosa, se são as meninas ou os meninos? E o porquê que a senhora acha? Eu não entendi, tem ilusão? Quem mais se ilude? O menino quem mais se ou a ilude? menina? As meninas ou os meninos? E por que a senhora acha que isso acontece? Eu acho que as meninas, elas são muito mais sonhadoras e românticas. São as meninas que ficam idealizando um príncipe encantado, modernizado, mas ainda não vem num cavalo, mas vem num carro. Né? Não vem num cavalo branco, mas vem num carro. Então, as meninas ainda ficam idealizando um príncipe encantado perfeito que vem para suprir todas as suas necessidades. E isso, na verdade, não existe. Né? O homem, como ele é mais racional, e o problema é que nós mulheres somos mais emoção. Então, tudo que é emoção mexe com a gente. Quando a gente vai conversar com outra colega, o que é que a gente fala? A gente fala dos relacionamentos, fala dos namorados, fala do rapaz que está olhando para mim, enfim. A mulher é muito mais emocional e por isso ela realmente sonha muito mais e vive no mundo da ilusão. Mas vamos acordando, vamos prestando Pisando atenção na no chão. vida, né? Nós vamos chegando ao final de mais um Sem Tabus. Muito obrigada por sua companhia, obrigada a vocês pelo carinho, obrigada a você, Deise, querida, sempre muito bem-vinda aqui com a gente. Meninos, então, defendam-se cantando, mas pedindo a Deus que abençoe a todos nós, em todos os nossos estágios da vida. Deus abençoe vocês para encontrarem meninas lindas e da parte de Deus para você. Amém. E vocês também, que venha um príncipe, né, um servo de Deus para cada uma de vocês. Até o próximo programa. Dois caminhos a seguir, dois senhores a lutar. Qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei
motivos pra chorar. O inimigo sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser um vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Decidi testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro e poder para ser um vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento,